tema do sermão é simples, mas é uma coisa muito importante para os nossos dias. Não chores. Deixa eu fazer uma pergunta. Não precisa responder, é uma pergunta retórica. Quantos de vocês, por alguma razão, por alguma tristeza, por algum sofrimento, quantos de vocês já choraram? Mesmo pedindo para não responder, você não resistiu e respondeu. Vocês também? Vocês ainda são jovens. Provavelmente alguns de vocês ainda não passaram por essa experiência. Mas a maioria acho que já passou. Mas os que não passaram, vão passar. Sabe por quê? Todos nós enfrentamos as lutas e os sofrimentos do conflito. Todos nós. E quando nós enfrentamos as lutas e os sofrimentos do conflito, a tendência é chorarmos. E nós choramos. E às vezes choramos amargamente. Amargamente. Eu estou tratando neste semestre, talvez eu tenha que estender um pouco mais de um semestre, eu estou tratando das expressões de Jesus. Que expressões? Alguma expressão que Jesus usou durante o seu ministério. Por exemplo, Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, eu preguei isso, por minha causa, vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa. Mas eu falei também da minha casa, quando Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No último encontro, eu expus para vocês a expressão de Jesus: estarás comigo. Expliquei que Jesus, com todo o conhecimento bíblico, ele disse ao ladrão: estarás comigo no paraíso. E hoje, não chores. Trouxe a Bíblia? Pode ser de papel, pode ser no seu smartphone, no tablet, também vale. Vamos ler um trecho que está em Lucas capítulo 7. Mateus, Marcos, Lucas. Portanto, o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 7. Eu amo esse barulhinho da Bíblia. O farfalhar das folhas. Traga a sua Bíblia, ainda que seja num eletrônico. Leve a sua Bíblia com você. A Bíblia tem poder, a palavra de Deus tem poder. Mas não leve a Bíblia com você apenas no smartphone ou no bolso, no papel. Leve-a no coração, na mente, para quando você precisar de uma mensagem, o Espírito de Deus lembrar você. Porque o Espírito de Deus nos lembra. Feche os olhos, querido Deus, nosso Pai. Ao lermos o teu livro agora, fala-nos ao coração e à mente. Eu peço em tua bondade e amor, que todos nós sejamos batizados pelo teu Espírito. Unge-nos com o óleo santo, e que o teu livro seja a tua palavra para nós agora. Oramos em Jesus, amém. Lucas 7, verso 11. Em dia subsequente, o dia em que, logo depois da cura do servo do centurião, que aconteceu ali nas cercanias de Cafarnaum, em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Vendo-a, o Senhor, são expressões de amor. Compadeceu-se dela. O Senhor nos vê, Ele se compadece de nós, movido pelo amor, aleluia. Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe.
Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus e diziam: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. O Senhor se compadeceu dela, movido por amor. O mesmo Jesus que disse: não chores, também chorou. Parece uma incongruência, não é? Parece uma coisa imprópria, alguém que chorou dizer: não chores. Porque normalmente nós gostamos quando alguém diz assim: faça o que eu mando porque eu faço assim. Nós não gostamos de alguém que diz: faça o que eu mando, mas não o que eu faço. Agora, temos que entender que qualquer outro ser humano, porque Jesus também é ser humano, ele se tornou humano, como nós, mas diferente de nós. Nunca pense que Jesus é 100% igual a você. Ele é 100% igual a você, mas ele é 100% diferente de você, porque Jesus se tornou homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Aleluia! O único que pode dizer não chores é Jesus. E eu não posso dizer não chores para uma mãe que perdeu o filho, mas Jesus pode. Quando Jesus chorou, a Bíblia retrata pelo menos 3 vezes, ela mostra pelo menos 3 vezes Jesus chorando. Normalmente nós falamos 2 vezes. Falamos da morte de Lázaro e falamos desse momento da morte do filho da viúva de Naim. Mas Jesus chorou também no Getsemane. É que quando nós lemos a palavra de Deus, somente no Evangelho, ali não está clarificado que ele chorou. Mas quando nós vamos a Hebreus, no capítulo 9, nós descobrimos que no Getsemane Jesus chorou. Uma palavrinha sobre cada uma dessas vezes que a Bíblia retrata que Jesus chorou. Primeiro, Jesus chorou quando ressuscitou Lázaro. E a Bíblia diz em João, no capítulo 11, versos 34 a 36, se você quiser conferir, pode. Se não quiser, não precisa, que eu vou recitar para você. Jesus perguntou: onde ele foi depositado? Sepultado. E as pessoas disseram: vem e vê. E a Bíblia diz assim: Jesus chorou. E os judeus que acompanhavam aquele momento disseram: veja que ele amava bastante esse tal de Lázaro. Mas Jesus não chorou por Lázaro, porque Jesus haveria de instantes trazê-lo de volta à vida. Jesus chorou pelas irmãs, Marta e Maria, mas não só por elas. Jesus chorou também por aqueles que estavam ali, e que alguns dias depois haveriam de crucificá-lo, mas não foi só por eles. Jesus chorou também por todas as pessoas que sofrem com a morte em todos os tempos. E se você perdeu alguém, saiba que Jesus chorou por você e perdeu e chorou por você. Jesus é aquele que chora conosco quando nós choramos. Filhos, vocês podem não acreditar, mas quando vocês chorarem, Jesus estará do lado chorando também, porque Ele conhece a nossa dor, o nosso sofrimento, e Ele se compadece de nós. Ele chorou naquele momento por todos aqueles que haveriam de um dia chorar pela perda de alguém da família. Glória a Deus. Bom, Jesus chorou também sobre Jerusalém, está em Lucas no capítulo 19, 41 a 44. A Bíblia diz que ele estava sobre o monte, ele olhou para a cidade e ele chorou e ele pronunciou algumas coisas muito tristes. E ele chorou sobre Jerusalém. Eu fico pensando que para um judeu, a cidade de Jerusalém, o templo, deveria ser uma coisa esplendorosa. Porque nós amamos mostrar as nossas coisas bonitas, é ou não é? Nós amamos. Por exemplo, eu gosto de mostrar a minha cadelinha, eu amo a minha cadelinha. E nós damos banho nela quase toda sexta-feira, e eu tiro uma foto dela.
Eu tenho lá os passarinhos, o pastor Robson mencionou no sábado passado, enquanto pregava, o cuidado dos passarinhos, e nasceu um filhote. E eles não deixam a gente nem colocar a mão na gaiola para botar o trato, porque eles estão cuidando do filhote. O filhotinho nem abriu os olhos ainda, está com o papo redondinho assim, eles tratam com carinho. Nós amamos mostrar as nossas coisas. O judeu adorava mostrar o seu templo. Não é à toa que o salmista dizia que ficava feliz quando ia para a casa de Deus, como nós. Nós ficamos felizes quando podemos vir aqui para a casa de oração. É ou não é? Diga amém se é verdade. Eu gosto de levantar um pouco mais cedo no sábado pela manhã. Eu gosto de ver o sol nascer. E eu comento com a minha esposa quase todos os sábados. É um privilégio, é uma bênção. Agora Jesus olha para a cidade e pensa na cidade sendo destruída. Mas ele não chorou apenas porque a cidade seria destruída no ano 70 da nossa era. E ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. Ele chorou, sabe por quê? Pela rejeição daqueles aos quais ele veio salvar. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Imaginem, chorando pelos seus compatriotas, mais do que isso, chorando por aqueles que ele veio salvar e o rejeitaram. E o choro de Jesus não era só em favor daqueles que seriam destruídos no ano 70. O choro de Jesus era também por aqueles de todos os tempos que o rejeitam, porque um dia serão destruídos. E a Bíblia diz que a destruição é um ato estranho de Deus. Jesus chorou. Jesus chorou pelos impenitentes. E vou dizer uma coisa aqui, e eu não quero afrontar você. Quando Jesus chorou sobre Jerusalém, ele chorou por todos aqueles que conhecem o plano da salvação e continuam de braços cruzados e não contam o plano da salvação para os outros. E se você é um destes, saiba que ele chorou por você. Sabe por quê? Porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E se você não nasceu como missionário, você não é um verdadeiro discípulo. E Jesus chorou por você. Sabe por quê? Porque você também não vai para a eternidade, será destruído. Só irão para a eternidade os servos bons e fiéis. E quando Jesus regressar, ele vai dizer assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. E o que um servo faz? Isso aqui é muito óbvio, um servo serve. Se você não está servindo a causa de Deus, você não é um servo. Jesus chorou por você. E por último, Jesus chorou no Getsemane, Mateus 26, 36 a 39. Lembram? Ele levou consigo a Pedro, Tiago e João mais próximos, os outros discípulos ficaram um pouquinho mais distantes. Ele foi orar sozinho e por 3 vezes ele pediu ao Pai, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. E ele falou para os discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Não está escrito em Mateus que ele chorou, mas ele estava em angústia. Olha o que diz Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 5, 7 a 9 digo. Eu vou ler na Bíblia isso. Encontre aí por favor, lá no finalzinho da palavra. Para você entender que ele chorou no Getsemane. Hebreus capítulo 5, verso 7 em diante. E Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Está claro? Ou preciso falar com mais clareza?
Duas coisas. Jesus é o Criador. Ok? Pela sua vida e ministério, ele tornou-se o autor da salvação. Ok? Não obstante, sendo o Criador e tornando-se o autor da nossa salvação, Jesus chorou. Mas naquele momento, quando as duas multidões se encontraram, uma multidão que acompanhava a mulher, e a outra multidão que acompanhava Jesus, Jesus olha para a mulher e diz assim: não chores. Vou ensinar uma coisa para você. Quando Jesus disser não para você, saiba que atrás do não de Jesus existe uma bênção. Gravou? Atrás de cada não de Deus existe uma bênção. Vou traduzir numa outra linguagem o não chores, para você entender com muita clareza. Jesus, vou interpretar, ok? O que Jesus disse, não chores. Interprete assim: mulher, pare de chorar, enxugue as lágrimas, para que você possa ver o milagre que eu vou realizar. Mulher, pare de chorar, enxugue as lágrimas, para que você possa ver o milagre grandioso que eu vou realizar. Você será contada e comentada durante toda a sua vida, e depois durante todo esse tempo aqui, e no futuro na eternidade. Eu vou trazer de volta o teu filho. Eu vou transformar o seu pior dia no melhor dia da sua vida. Eu vou transformar as suas lágrimas em sorriso e alegria. Amém? Jesus realizou muitos milagres, gente. Os milagres de Jesus podem ser classificados em 4 segmentos ou dimensões. 4. O poder de Jesus sobre as enfermidades. Ele realizou muitos milagres vencendo a enfermidade. Jesus realizou muitos milagres atuando sobre as forças da natureza. Quando ele falou para o mar assim: acalma-te, aquieta-te. Amém? Jesus realizou muitos milagres exercendo o seu poder sobre os demônios. Amém? Jesus realizou milagres exercendo o seu poder sobre a morte. Doenças, forças da natureza, demônios e morte. Além da ressurreição do filho da viúva de Naim, Jesus também ressuscitou a Lázaro, irmão de Marta e Maria. E Jesus também ressuscitou a filha de Jairo, que morrera no percurso enquanto ele estava indo para a casa de Jairo para socorrer a filha. Agora, só Lucas, o médico amado, registra o milagre de Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Por que Deus mandou que 4 homens diferentes escrevessem o Evangelho? Poderia ser uma pessoa só contando a história, mas as mentes são diversas. E para que de alguma maneira você fosse atingido, você fosse alcançado pelo Evangelho, o Senhor nosso Deus permitiu que 4 homens escrevessem. Cada um deles conta a mesma história, a história do Evangelho, que é a história de Cristo. Mas cada um deles conta de um jeito diferente. Por exemplo, Lucas é o único que conta essa história aqui que nós lemos hoje. Mas é o único também que diz que lá no Getsêmani Jesus transpirou gotas de sangue. Leia o Evangelho escrito a 4 mentes ou a 8 mãos, e você vai descobrir que há coisas maravilhosas. Vamos nos concentrar um pouquinho aqui em Lucas 7. Naim, naqueles dias, distava mais ou menos uns 40 quilômetros da cidade de Cafarnaum. No dia anterior, ele curou o servo do centurião. Isso quer dizer o seguinte: naquele dia,
Jesus caminhou 40 quilômetros até chegar à cidade de Naim. A cidade de Naim ficava a mais ou menos uns 8 quilômetros de Nazaré, onde Jesus havia sido criado. O que nós temos de personagens nessa história? Nós temos, além de Jesus, temos uma viúva chorosa, naturalmente chorosa, e tinha que chorar mesmo, porque tudo que nós conseguimos fazer do ponto de vista humano, quando perdemos alguém, é chorar. E graças a Deus que tem um monte de amigos e irmãos que chegam e nos abraçam. Claro que alguns falam umas coisas que são completas bobagens, mas muitos trazem palavras de conforto, de carinho. Então Jesus, a viúva, o filho morto, e eu vou resumir duas multidões. Uma que caminhava com Jesus e outra que caminhava com a mulher. Uma multidão, a primeira, era composta pela mulher, o seu filho morto, os seus amigos, os contratados para chorar. Aquela multidão estava caminhando na direção do cemitério. Eu não vou apontar nem para cá e nem para lá, vou apontar para cá, tá? Para não apontar para ninguém. Caminhando na direção do cemitério. Consigo, aquela multidão levava a morte, a desesperança, a tristeza, o sofrimento, as lágrimas, e aí você coloca o que você quiser. A outra multidão não caminhava para o cemitério. A outra multidão caminhava para a cidade. Símbolo de festa, símbolo de ceia, porque quando tudo aqui terminar e nós formos para a cidade, o Senhor nos dará uma ceia. Naquela multidão, essa segunda multidão, estavam Jesus, uma porção de sentimentos, mas aquela multidão levava consigo não a morte, mas o príncipe da vida e o Senhor da ressurreição. Levava consigo um espírito de alegria. A mensagem principal: não chores. Duas coisas. Primeiro, ou você está na multidão que está caminhando para a morte, para o cemitério, ou você está na multidão que está caminhando para a cidade, para a vida, para a ceia das bodas do Cordeiro. Se você estiver caminhando na direção que está indo para a morte, e você tiver a bênção de cruzar com a multidão que está indo para a cidade, pode ser que o Senhor Jesus diga a você: não chores. E por que eu disse pode ser? Porque alguns estão tão longe e já passaram tanto do limite, que mesmo que Jesus diga não chores, estes alguns não vão escutar, não vão interpretar. Amados, nós precisamos ter o coração aberto, a mente aberta, os olhos abertos, os ouvidos abertos, porque nós precisamos compreender as mensagens de Deus para nós. E se nós não estivermos dispostos a compreendermos essas mensagens, elas podem vir de todas as formas, nós não vamos entendê-las, interpretá-las, ouvi-las, vê-las, aceitá-las. O que a Bíblia diz sobre chorar? A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo de chorar. Há tempo para chorar, como há tempo para rir. A Bíblia diz no Salmo 56 que o Senhor nosso Deus registra o nosso lamento e recolhe as nossas lágrimas num depósito, num odre. Deus vê cada lágrima que seus filhos e suas filhas derramam. Deus vê e recolhe, Ele guarda as nossas lágrimas. Já leu no Apocalipse que um dia Deus limpará dos olhos toda lágrima? Eu não quero ser interpretativo, porque o pastor não pode fazer isso, mas eu acho que um dia Deus vai esvaziar esse odre de lágrimas e vai convertê-las todas em sorrisos e alegria. Aleluia. Salmo 30, verso 5, a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
E por último, Apocalipse 21:4, Deus limpará dos olhos toda lágrima. Queria ensinar algumas coisas para você. Uma, atrás de cada não de Deus há uma bênção. Deus me ensinou isso na Bíblia, na palavra. Na palavra. Veja os nãos de Deus nos mandamentos, por exemplo. São 9 nãos. 9. Só o 5º mandamento não tem um não. E atrás de cada não dos mandamentos tem uma bênção. Amém? Os primeiros nãos de Deus, querem ver? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gênesis 2:17. Para quê? Não morrais. Qual é a bênção de Deus? É vida. Teriam vida para sempre. E se tivessem suportado a primeira tentação, estariam para sempre livres da tentação. Atrás de cada não de Deus, uma bênção. Mas nós às vezes preferimos falar sim quando Deus diz não. E falar não quando Deus diz sim. Somos nós, seres humanos. E eu amo o Senhor, eu, pastor Gaspar. O Senhor nosso Deus, sabe por quê? O Senhor nosso Deus está acostumado a tratar com problemas. Eu sou um problema para Deus. Se você se sente um problema para Deus, você está no campo de visão da salvação de Deus. Eu sou um problema para Deus. Mas Deus me salvou, me regenerou. Me tornou uma bênção para Ele, não mais um problema. É o que Deus quer fazer com cada um de nós. Um outro não, lá no comecinho. Antes do pecado, olha aqui. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Levi, por amor, casamento é uma bênção. Gente do ECC, casamento é uma bênção. Gente da família, casamento é uma bênção. Viver a dois, como no princípio, um homem e uma mulher, é uma bênção. Não é bom ficar sozinho, não é bom. Deus falou isso e Deus sabe o que fala. Quero concluir com algumas poucas coisas. Nenhum de nós pode dizer não chores. Porque nenhum de nós é Deus para ressuscitar um morto. Nenhum de nós. Mas Deus pode. O Senhor Jesus pode chegar para você e dizer, não chores, eu vou enxugar as suas lágrimas, amém? Não pode. O Senhor Jesus pode. Segundo, Deus pode transformar o pior dia no melhor dia. Pode deixar o baby aí, não atrapalha. Pode ficar tranquila, senta, escute o sermão. Deixa ele passear aí. Deus pode transformar o pior dia no melhor. Foi isso que aconteceu com o ladrão. Criança é a coisa mais linda que tem no planeta. Vai, vovó. Tá bom assim, meu amor? Deus pode transformar o pior dia no melhor dia, e foi isso que aconteceu na vida do ladrão arrependido. Foi isso que aconteceu na vida da viúva de Naim. Ou será que existe um dia pior do que perder o único filho sendo viúva? Acho que não. Terceiro, qual é a sua direção? Você está indo na direção da cidade? Ou está indo na direção do cemitério? Para onde você está indo? Olha, se você estiver andando com Jesus, você não está indo para o cemitério.
você está indo para a cidade de Deus. Agora, se você não estiver andando com Jesus, você sabe para onde está indo. Me lembro de ter citado aqui no ano retrasado uma frase de Stephen Brown. Ele escreveu assim: se você não cruzou com o inimigo logo pela manhã, pode ser que vocês estejam andando na mesma direção. Está no seu livro Quando a Corda se Rompe, a página 115. Qual é a direção da sua vida? Se você está indo para o cemitério, você está indo junto com o inimigo. Mas se você está indo para a cidade, você está indo junto com Deus. E vai cruzar com o inimigo. E quando cruza com o inimigo, sai faísca. Então, quando a minha vida está muito calma, escute isso aqui. Está boa demais, eu fico preocupado. E eu digo assim para Deus: Senhor, nós estamos juntos? Pergunte para Deus de vez em quando, estamos juntos? Claro que Deus nos acalma, nos abençoa, nos faz felizes. Mas qual é a direção da nossa vida? Lembrem-se, só existem duas multidões. Aqui caminha para a cidade, para a eternidade, e aqui caminha para o outro lado. Atrás de cada não de Deus há uma bênção. Jesus disse à mulher: não chores. A minha palavra nunca volta vazia. Eu vou transformar a sua tristeza em alegria. Eu vou devolver a vida ao rapaz. E de novo a você a alegria de viver. Do seu choro eu vou fazer riso. Da sua tristeza eu vou fazer celebração. E da morte eu vou fazer vida. Isso é incrível. Isso é Jesus. Porque Jesus é incrível. A morte está presente em todas as famílias, em todos os lugares. E eu pedi para o meu colega, o pastor Robson, para mencionar o nome da Alice aqui, para a gente orar. Ela teve um problema essa madrugada. E antes da oração, ela havia descansado. Mas ontem também recebemos a notícia de um outro pastor que perdeu a esposa. A morte afeta a família do pastor, a família do ancião, a família daquele que não tem cargo nenhum na igreja, afeta a família do rico, do pobre, daquele que tem pós-doutorado, daquele que não estudou nada, a vida de todo mundo. Mas Jesus, o príncipe da vida, o Senhor da ressurreição, ele diz assim: não chores, não chores, não chores. Muito em breve, num destes dias, que não está muito longe do dia de hoje, Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E eu quero estar de pé e caminhando para a cidade, quando Jesus vier para enxugar as lágrimas. Essa noite uma senhora nos ligou, desesperada. As tribulações da vida parece que caíram todas na casa dela. A gente chora junto. Não é sangue da gente, mas é a família espiritual nossa. Todos nós choramos. Todos nós enfrentamos as lutas. Mas o Senhor Jesus prometeu limpar as lágrimas. A mensagem pastoral de hoje foi: lágrimas nunca mais. Essa mensagem está se espalhando todos os finais de semana. Um rapaz de Belém do Pará, com a mãe em estado terminal de câncer, foi ao hospital e pôs a mensagem pastoral para a mãe. Eu não sou o pastor dele. Ela não era nem membro da igreja. E acabou de ver e ouvir a mensagem e falou para o filho assim, sem o filho perguntar nada: eu aceito Jesus como meu Salvador. Talvez seja um jeito de Deus aqui nesse mundo já limpar as nossas lágrimas. Quero fazer um apelo para você, vou pedir para vocês me ajudarem. Tá bem? Maestro Juninho.
Que apelo eu quero fazer? Para nos agarrarmos a Jesus, para caminharmos junto com Ele, na multidão que está levando consigo o príncipe da vida e o Senhor da ressurreição. Vou pedir para você, não se demore no caminho para o cemitério, não se demore, mude, pegue a multidão que está indo para a festa espiritual, a ceia das bodas do Cordeiro. Você que está acompanhando a gente aí, não dá mais tempo de ficar na multidão que está indo para a morte. O Senhor Jesus prometeu limpar dos nossos olhos toda lágrima. E Ele diz assim: e a morte já não mais existirá. Já não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Que as primeiras coisas passaram, esse dia está chegando. Deixa eu perguntar, em que multidão você está? Eu quero orar por todos vocês, todos vocês, e por mim também. Mas eu queria falar uma palavra especial para Deus, em favor daqueles que precisam mudar de trajetória, de multidão. E você sabe o que eu estou falando. Você sabe que eu estou falando de vida religiosa. É a sua vez de falar com Deus agora. O coral vai cantar um trechinho de uma música, é pequenininho. Talvez não dê tempo dos mais demorados se levantarem. Mas se você precisa mudar de multidão e começar a andar com a multidão que está indo para a cidade de Deus, eu quero desafiar você a se levantar. Até se você quiser vir aqui perto do altar, você pode vir. Mas é só para aqueles que desejam mudar de multidão. Da multidão que está caminhando para a morte. E se você tem algum pecado, alguma coisa que precisa mudar, essa é a hora. E ela vai passar. É com você. Quando a guerra acabar e você quiser fazer uma pergunta, basta se aproximar do seu trono e do calor do seu olhar e sentir-se amado como nunca imaginou que seria possível. As perguntas fugirão, você nem vai se lembrar dos seus problemas, de suas lutas. Mas nem tente se afastar com vergonha de estar em sua presença. É que o sonho dele também era estar ali, bem na sua presença. Não é uma novela, não
não é um filme, é real. Falta pouco. Muito em breve, nós vamos para o lar. E é bom demais estarmos na multidão que leva Jesus junto. Senhor Deus, obrigado porque os motivos divinos se resumem no amor, na graça, na misericórdia. Jesus ficou compadecido da viúva, assim como Ele se compadece de nós. Chora conosco, sente as nossas dores. Em razão dos nossos fracassos, Ele chora também, mas nos ajuda a nos levantarmos. Pai, nós não queremos estar na multidão que está caminhando para a morte, para o cemitério. Teu povo está dizendo que o que nós queremos é estarmos na multidão que está caminhando para a cidade de Deus, tendo Jesus à nossa frente como nosso grande comandante. Ele não é apenas o Criador, Ele não apenas tornou-se o autor da salvação, mas Ele é o nosso Senhor, o Salvador da nossa vida. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Eu peço, Deus, enxuga a lágrima dos olhos desses pastores, as lágrimas que eles estão derramando nestes dias, por favor. Mas não só deles, as nossas também. As lágrimas dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Enquanto estamos aqui no grande conflito, Senhor, sustenta-nos com a Tua poderosa mão, conforme o Senhor prometeu, através do Teu servo Isaías. E quando as portas da cidade eternal se abrirem, que nós estejamos lá, com a nossa família, com a nossa igreja, os nossos amigos. Pai querido, se tiver alguém aqui que precisa de perdão e força para vencer algum pecado, eu peço agora que o Senhor conceda isso. Talvez uma pessoa que esteja nos acompanhando na internet está precisando. Manda um anjo poderoso agora para abençoar essa pessoa, por favor. Continue conosco aqui, dá-nos um restante sábado feliz. Tua bênção, Tua graça, Tua salvação. Enxuga as nossas lágrimas. Em nome do Senhor Jesus oramos agradecidos. Amém.